Pessoal, eu decidi fazer um compilado dos meus vídeos porque ficaria um pouco mais fácil de vocês encontrarem. Se, por exemplo, você quer encontrar o vídeo sobre por que nós nos coçamos, por exemplo. Eu já fiz esse vídeo e não vai estar aqui no compilado, mas enfim, é só um exemplo. E você pensa assim, ixi, meu Deus do céu, eu vou ter que procurar lá no canal, vou ter que olhar no meu histórico, vai demorar muito tempo, deixa pra lá. Aí você fica sem saber porque a gente se coça. Então eu decidi fazer esse compilado para ajudar vocês a encontrarem os meus vídeos do jeito mais fácil no YouTube. Então, bora lá, pessoal! Entrelaçamento quântico ou emaranhamento quântico é uma palavra um pouco difícil, dá uma dicção no começo, mas enfim. É uma coisa criada pela física quântica, obviamente, né? Porque quântico, física quântica, enfim. Foi uma proposta sobre como se fosse uma corrente que liga duas partículas. Eu vou dar um exemplo. Eu pego uma moeda, colo uma com a outra. A parte da cara e a parte da cara, as duas caras juntas. Então aqui seria coroa e aqui seria coroa. O que significa que se eu jogasse essa moeda e caísse coroa pra cima, então na outra moeda caiu cara pra cima. Aí eu jogo essa moeda pra cima. E aí eu pego essa moeda, separo as duas, coloco uma na caixa e mando a outra pra Andrômeda. Eu não olhei o resultado, lembra disso. Então, se eu não olhei o resultado, eu não tenho como saber. Ela tá numa sobreposição ou superposição quântica. Que seria quando tá em dois estados ao mesmo tempo. Por exemplo, minha mão tá de frente ou de costa. Se eu fazer assim, abaixar, minha mão ou tá de frente ou tá de costa. Na física clássica, minha mão tá de costa ou tá de frente o tempo todo. Você só não tá vendo. Mas pra física quântica, minha mão tá numa superposição quântica pra vocês. Então você não sabe se ela tá de frente ou de costa. E aí você vai saber se ela tá de frente ou de costa quando eu levantar. Ela tá de costa. Isso é sobreposição, mas enfim. Quando eu joguei a moeda, uma tá na caixa aqui na Terra e a outra tá lá em Andrômeda. Aí eu abro essa caixa e olho pra moeda. A moeda da caixa tá coroa, o que significa que a moeda de Andrômeda tá cara. Como que eu descobri uma informação que viajou mais de bilhões de anos-luz em menos de um segundo? Porque na física quântica a informação é enviada por mensagem. E a sobreposição é quebrada numa velocidade de informação. No caso, velocidade da luz, velocidade do som depende da informação. No caso é a velocidade da luz porque a informação que eu tenho que ver é luz, detectar. Enfim, eu olhei pra moeda e descobri coroa. A informação da luz foi mais rápido que a luz para Andrômeda e quebrou a sobreposição da moeda, falando que ela é cara. Isso muitas pessoas pensaram, inclusive o Albert Einstein. Foi uma ação fantasmagórica à distância. Você deve pensar, então o fantasminha existe aí, o Gasparzinho vagando pelo universo, levando as informações para outros lugares? Não, isso é mentira. Muitas pessoas pensavam que deveria existir uma partícula que leva a informação de luz mais rápido do que a própria luz para um lugar distante. Mas aí, outros físicos da época pensaram que as moedas estão ligadas. Elas estão ligadas quanticamente. Então, quando eu quebro a sobreposição de uma, eu quebro a sobreposição da outra, sem violar nenhuma lei da física quântica, porque emaranhamento ou entrelaçamento quântico são permitidos. Isso foi um pouco difícil, mas dá pra entender com um exemplo simples. Eu pego uma moeda, uma bola, qualquer coisa, e amarro na ponta de uma corda, e outra bola na outra ponta da corda. Se eu mexer, as duas bolas estão aqui, se eu mexer uma bola aqui, a onda vai levantar outra bola. Isso é tipo um entrelaçamento quântico, um emaranhamento quântico, que dê pra gente ver macroscopicamente. Nada é impossível pra física, e nem pra ciência. Nada é impossível e também nada é possível. Como assim nada é impossível e nada é possível? Por exemplo, a chance de na minha mão cair se eu parar de fazer força no meu braço. Muitas pessoas falam demais, 100%, é impossível se você soltar sua mão ela continuar flutuando no meio do nada. Como se tivesse uma parede aqui. Mas não é impossível. Na física e na ciência em geral, tem uma possibilidade. A probabilidade da minha mão cair se eu parar de fazer força é 99,999999%, porque a gravidade puxa ela pra baixo. Mas, e se, isso é uma suposição, no momento exato que eu soltar minha mão, um asteroide bater na Terra e destruir o núcleo da Terra, o núcleo que faz a gravidade?
a gravidade praticamente não ia mais existir. Se eu soltasse minha mão, ela ia cair muito devagarzinho, praticamente não ia cair. Então, não existe 100% de certeza na física, na química, na ciência. Então você falaria, então não é impossível o ser humano voar naturalmente sem nenhum objeto. Não é impossível. E, dando o mesmo exemplo, sei lá, se o tecido do espaço-tempo ficar mais rígido, um asteroide destruir um pedaço bem grande da Terra, que fizer a gravidade ficar desprezível, um ser humano pular, ele vai sair voando igual um louco. Então, nada é impossível, nem mesmo em seus sonhos. Dentes são a única parte do corpo humano que não se regeneram sozinhos. Se você já se machucou, obviamente, em algum lugar, você percebe que isso se regenera. Por exemplo, a ponta do meu dedo aqui tá cortado. Logo daqui a uns meses, depende da profundidade do corte, talvez até anos, dias, essas coisas assim, o corte vai praticamente desaparecer da minha pele. Isso se deve pelo fato que as nossas células se multiplicam. Então, por exemplo, eu cortei em minha mão aqui no meio, assim, tá aberto. As células se multiplicam de um lado pro outro, fazendo como se fosse uma costura, um tecido rasgado e uma pessoa costurando. Mas o dente, por alguma razão que pessoas desconhecem, ele não se regenera sozinho. Então, se você quebrar um dente, o dente não vai crescer de volta. Se você cortar o cabelo, ele vai. Cortar a unha, ele vai. Cortar o dedo não vai, porque não tem como a célula regenerar, porque não tem uma conexão. Mas se você cortar um pedacinho do dedo, vai ter uma conexão nas pontas. Então vai fazer se conectar. Mas se você arrancar o dedo fora, não vai. Mas o dente, mesmo que você fizer um arranhadinho assim no dente, não vai voltar nunca mais. Arranhou, é pra sempre. E por quê? Ninguém sabe. É sério. Eu já fiz um vídeo falando sobre a teoria das cordas cósmicas, que seriam, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho para vocês entenderem caso alguém não assistiu o vídeo. Imagine um disco que se abre no meio ou se perde 1/8 desse disco. Ficaria como uma pizza, só que cortada uma fatia. Esse disco está desse jeito. Se você tentar juntar as duas partes, obviamente não vai dar para juntar para formar um círculo perfeito de novo. Então esse disco ia começar a se juntar, assim não dá para perceber, mas ele obviamente viraria um cone. Esse cone, se você passasse pela vértice do cone, pela parte que desce e sobe, você demoraria mais tempo do que passar pela borda do cone, dando uma curva. Então, uma corda cósmica, ela tá, em vez de estar deitada, como a gente deve pensar, ela tá em pé, como na vertical. Então, ela tá fazendo uma curvatura no espaço-tempo como um cone. O que significa que, se a gente conseguir encontrar uma corda cósmica e não sofrer o efeito da gravidade dela, uma pessoa que passar por aqui, nessa parte, vai chegar, né, no outro lado com uma velocidade praticamente constante. Mas se ela passar por aqui e na volta ela der uma curva em volta do cone, sem passar pelo pico da gravidade, e repetir isso várias vezes, ela vai ir mais rápido do que a luz dela demoraria pra... Por exemplo, ela tá aqui, ela vai pra cá. A luz daqui iria demorar mais tempo para chegar até o outro lado do que ela demoraria se ela estivesse se movendo a uma velocidade alta, tipo a da luz. O que significa que, se você passar pelo vértice do cone na velocidade da luz e voltar pela velocidade da luz, contornando, quase tangenciando o cone, você iria ver uma imagem de você mesmo parado lá, meio que, sei lá, você veria você lá no horizonte fazendo a curva para chegar onde você tá. Isso seria praticamente uma viagem no tempo. Então, se você repetisse isso várias vezes, você ia chegar primeiro do que você mesmo teria antes de sair. Isso ficou um pouco complicado, mas acho que vocês entenderam. Pessoas brancas nasceram na era da Terra muito, mas muito depois das pessoas negras. As pessoas negras, na verdade, todo mundo nasceu na África. Lá pela parte da África do Norte, da África do Sul, norte e sul da África, nasceu praticamente todo mundo nasceu na África. E foram se migrando para vários continentes. Como a pele negra tem muita melanina, ela não absorve tanto a luz solar quanto a pele branca. Então, na África, como era muito quente, o sol praticamente todo dia, quase toda hora do dia, as pessoas desenvolveram a pele mais escura, com mais melanina, para não absorver tanto a luz do sol e não ficar com tanto calor. É um jeito de você se refrescar um pouco melhor, porque na África é muito quente, então é mais antigamente. Mas conforme as pessoas foram se migrando para o norte da Europa,
pela América do Sul, que é um pouco frio, pela Oceania, lá a luz do sol é mais escassa, por causa daqueles lá que tem 6 meses sem sol. Então a pessoa meio que aproveita a luz do sol enquanto ela tá lá para absorver o máximo possível. Então desenvolveram-se a pele branca para passar mais tempo absorvendo luz do calor. Por exemplo, a luz do sol tá vindo, se uma pessoa negra estivesse lá, provavelmente ela iria morrer de frio. Porque a pele dela não ia absorver a pouca luz do sol que tem. Ia absorver, mas não tanto quanto a pele branca. Aí uma pessoa branca ia acabar sobrevivendo na Europa e morrendo na África. Porque absorver tanto calor ia morrer de calor. E na Europa ia ficar tranquilo. Só que o problema, a pele branca, por ter menos melanina, perde calor mais rápido. Então sente mais frio e mais calor. Então isso é um pouco que uma desvantagem. Por que nós arrotamos? Muitas pessoas já perceberam que a gente arrota principalmente depois de comer muita comida rapidamente ou beber muita água, muito refrigerante, muito suco, muito líquido. E eu pesquisei e descobri o porquê. Quando você bebe muito líquido, seu rim se expande, empurra seu estômago para cima e ele aperta o músculo que a gente tem embaixo das costelas que faz o nosso pulmão respirar. Então, conforme o rim aumenta, empurra o estômago tenta voltar para baixo e o rim impede e o estômago bate para cima desse músculo. Esse músculo aperta o pulmão e o pulmão ele vai soltando o arroto, porque ele tá comprimido, tem muito ar dentro dele, ele vai soltando devagarzinho. E aí ele pode acontecer várias vezes, porque principalmente, né, o rim ele é bem compacto quando ele tá grande. Ele não deixa o estômago abaixar. Mas se você come muita comida, seu estômago ele também expande um pouco. E essa expansão tromba no músculo, que o músculo empurra o pulmão e assim vai, você entendeu? O que significa que arrotar é literalmente o seu pulmão sendo pressionado e soltando um pouquinho de ar. Seu rim é um fiel trabalhador a você, se você não der muito trabalho para ele. Você já percebe que se um trabalhador trabalha demais e não recebe tanto que ele deveria receber, ele se demite, obviamente. Ou ele é demitido por você por alguma razão. Mas enfim, o seu rim é praticamente o mesmo jeito. Você dá água pra ele funcionar. Se você não der água, ele morre. E se você der muita água pra ele também para de funcionar porque ele trabalha demais, ele meio que se demite. Ele para de funcionar. E o problema disso é que, aí, em vez da água ir pro rim, sabendo que ele não tá funcionando, você ia urinar a água direto. E seu corpo não ia aproveitar. Então, seu corpo envia água pro pulmão. E você literalmente morre afogado. E morre afogado na terra, principalmente. Candiru, ou peixe vampiro, é muito conhecido por ter ele é tipo uma minhoca, que tem uma boca grande e 2 dentes assim, bem parecendo um vampiro mesmo, ou até um mamute miniatura. Ele é conhecido por morar nos lagos da Amazônia e também por se infiltrar no canal da uretra ou pelo canal do ânus. Nunca tiveram um caso oficial desse peixe ter se infiltrado no corpo de alguém. Mas muitas lendas dizem que uma pessoa foi nadar no rio e esse peixe se infiltrou na uretra dessa pessoa. E se ela puxasse, ele ia rasgar a uretra dela por causa que tá com os dentes segurando tudo. Segurando a uretra para ele não sair. Então, a melhor escolha seria, se você encontrar um candiru, sair do rio. E se ele entrar em você, e fazer uma cirurgia e não puxar ele. Porque isso daria muito errado. Muito errado. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal aí para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.